Eu vou, então, pedir para que as pessoas continuem enviando seus comentários e suas perguntas aqui. Eu vi que já tem uma série de comentários que eu vou ler em seguida, mas convidar agora todos e todas, né, panelistas, para que abram as suas câmeras, para que a gente possa fazer o debate. Muito bem. Então, vou começar aqui lendo alguns comentários que foram colocados, né, pelo José Cristiano Soster, que é do COSEMES da Bahia, também membro da nossa comissão consultiva, que ele colocou parabéns, Doiane, trouxe a realidade de quem faz a gestão com muita propriedade e a mais pura realidade da nossa sociedade. Outros expressando aqui os cumprimentos, né, pelas apresentações que foram feitas. Aqui um comentário bastante interessante, eu não sei se a Nancy está aqui, mas eu acho que tem muito a ver com o que ela falou, esse comentário que foi feito, né, pelo Leandro Silva de Lima. Ele diz: boa tarde, estou participando de um grupo de estudo do INCOR sobre cardiopatias e tive uma palestra sobre a importância da vacina para cardiopatas. Esse tema é fundamental para nós da área da saúde. Se você puder comentar, Nancy, e acho que também valeria a pena, né, porque a gente tem falado aqui muito em condições crônicas não transmissíveis, né? Então, quem são exatamente essas pessoas que a gente espera que busquem a vacina, né, atualizar a vacina, né, o reforço da vacina da influenza no posto de saúde esse ano? Obrigada pela pergunta. Essa pergunta é muito importante porque, às vezes, o paciente doente crônico com doença cardiovascular, então, por exemplo, um doente que não teve infarto, mas ele já fez um exame, um teste de esforço, ou uma tomo de coronária, ou ele já teve uma dor que falou, é tipo uma angina e ele está tomando medicação. Mesmo que ele esteja estável, ele é um doente crônico de risco. Aquele doente que tem hipertensão arterial grave, que toma várias medicações, que já tem alguma repercussão renal ou em outro órgão, ele também é um doente cardiovascular. Aquele doente que já teve um ataque isquêmico transitório, né? Que teve um pequeno derrame, que às vezes as pessoas falam, aquele que teve uma arritmia, que tem uma arritmia, ele é um doente com doença cardiovascular, valvulopatia, insuficiência cardíaca, né, que toma diurético, toma um digital ou toma uma droga antiarrítmica. Então, é muito importante, porque às vezes a pessoa ela não tem consciência de que ela tem uma doença crônica, que está estável, mas que pode descompensar. Não é porque está bem cuidado, bem tratado, que ela não tem mais essa doença. Ela tem. Então, isso é muito importante entender todos esses pacientes e, infelizmente, boa parte dos pacientes crônicos não sabem que tem uma doença crônica. Às vezes, falar, eu tenho um diabetes levinho que eu controlo. Às vezes, ele tem diabetes e também já tem doença cardiovascular, e ele nem sabe. Né? Ele acha que não, eu tive um diabetes, não tenho mais. Não, ele tem um diabetes, não é porque está controlado ou porque ele emagreceu muito e está tomando menos medicação. Então, essa sua pergunta é muito importante e acho que quando a gente divulga, os pacientes entenderem isso. Claro que é ótimo você estar com a doença controlada, mas o seu risco continua. Ótimo, muito obrigado. E aproveitando, Marco, se você puder nos orientar sobre, então, essa pessoa, quando ela interage com a sua equipe de saúde, o seu médico, né? O que você diria, né? Qual é a sua orientação? Essa pessoa, ela deveria perguntar, né, se ela é candidata para vacina de gripe, ela deveria pedir uma né, um relatório médico para conseguir acessar essa vacina no posto de saúde? Qual seria a sua orientação? Acho que isso é um ponto muito importante hoje, né? A gente tem visto, infelizmente, né, nesse cenário da própria atenção primária, do atendimento, muitas vezes uma dificuldade
de um tempo reservado à discussão sobre prevenção e sobre imunização. Os profissionais de saúde nem sempre têm a oportunidade de discutir isso. Então, lutar por esse espaço eu acho fundamental. Então, para aqueles que nos escutam, né, quando estiverem frente ao seu médico, qualquer que seja o indivíduo, né, seja uma criança quando a mãe está acompanhando, seja um idoso quando o filho ou o neto estiverem acompanhando, seja o próprio indivíduo, que ele solicite ao médico, né, que o esclareça em quais são as prevenções importantes naquele momento, naquela faixa etária que ele está, naquela situação clínica que ele vive, né? Não só de gripe, eu vou muito mais além. Eu acho que para as vacinas de uma forma geral, eu acho que os colegas destacaram aqui que a vacinação hoje é um evento de suma importância em todas as faixas etárias. Então, há vacinas que são negligenciadas muitas vezes por desconhecimento da população. A gente discutiu aqui o próprio zoster, o vírus sincicial, que muitas vezes são vacinas que não estão ainda introduzidas no nosso calendário de imunização de forma, vamos dizer, universal para alguns grupos, mas que estão disponíveis para aqueles que de alguma forma podem buscar, vamos dizer, essa possibilidade. E há também as vacinas que fazem parte do nosso calendário. Então, reservar um espaço para solicitar ao médico que esclareça esses indivíduos de quais vacinas ele precisa, de quais vacinas são importantes naquele momento, é fundamental e todos devem lutar por isso durante a sua consulta, para que haja esse espaço, para que haja esse tempo. Ótimo, muito obrigado, Marco. Doiane, eu gostaria, por gentileza, da sua orientação, tanto aos gestores como aos profissionais de saúde, né, da atenção primária, aqueles que estão realmente com a vacina da gripe, né, ali na sua UBS, porque tem uma pergunta aqui, um comentário, na realidade, né, da Franciele Aparecida de Moura, que é bastante interessante, né? Então, ela diz que a vacina é importantíssima, né, para pessoas com condições crônicas, mas poucos profissionais de saúde reforçam isso, né? E a gente, como eu citei no início, a gente ouve, né, chega a nós no Fórum CCNTs, casos de pessoas que foram, né, buscar a vacina na UBS, mas que ao chegar na UBS, né, foi solicitado uma documentação que essa pessoa não tinha, né? Então, essa pessoa foi mandada de volta para casa sem a vacina. Então, qual orientação você daria, né, a recomendação, na realidade, para os profissionais de saúde e para os gestores que nos ouvem? Bom, para o operacional de uma estratégia de vacinação, é sempre importante essa questão prévia da capacitação dos profissionais. Eu preciso, através do informe técnico, orientar os profissionais quais são as condições, quem são os grupos prioritários, dentro do grupo prioritário de portador de doença crônica, quais são as condições clínicas elencadas, e sempre reforçar com o profissional a importância de ter esse material acessível, que a gente não tem como gravar tudo, mas esse material acessível para que a gente não perca essa oportunidade de vacinação. Importante destacar também que o Ministério da Saúde, ele estabeleceu, a partir, deve ter uns 3 a 4 anos, e a vacinação para o portador de doença crônica, ela passa a ser autodeclarada. Então, isso visa facilitar o acesso desses portadores de doenças crônicas, na qual ele vai chegar na unidade de saúde e referir que ele é portador de diabetes, ele tem uma doença, uma cardiopatia, uma pneumopatia. Então, no informe técnico, tem essas descrições de alguns grupos prioritários e os profissionais estão sendo orientados a aceitar, né, essa autodeclaração em relação ao grupo da qual essa pessoa faz parte. Então, gestantes, portador de doença crônica, portador de deficiência, são grupos na qual os profissionais têm sido orientados que a autodeclaração conta como válida para a vacinação desses profissionais, dessas pessoas, desses grupos. Porque acabou sendo também, muito dificultoso para o município, como acontecia em anos anteriores, a gente a pessoa com doença crônica ter que passar pelo médico para ter acesso à vacina da influenza. E com essa questão da autodeclaração, isso faz com que essas pessoas elas possam ter acesso de uma forma mais ágil, não tenham que esperar até o meado ou o final de uma campanha de vacinação para ter acesso à vacina.
Daiane, que bom que eu te chamei, então. Vou, inclusive, pedir para a nossa equipe buscar esse material, essa orientação do Ministério da Saúde para colocar no nosso site e destacar nas nossas redes sociais, porque, infelizmente, não é o que a gente tem ouvido. A gente tem ouvido pessoas com condições crônicas irem buscar a vacina na UBS e saírem sem serem vacinadas, né, porque não conseguiram comprovar, digamos assim, o suficiente de que tinham a condição crônica. Bom, eu vou então pedir aqui, eu não sei se acho que a Maísa pode nos ajudar com essa questão bastante interessante aqui, colocada pelo Carlos Roberto dos Santos, que é a seguinte: é a pessoa em tratamento oncológico, né? Essa pessoa tem indicação para receber a vacina de influenza? É uma pergunta, Mark, muito comum, né? As pessoas. Tem dois aspectos para a gente lembrar. Primeiro é que as doenças oncológicas também são mais comuns quando a gente envelhece. Então, todo o calendário vacinal, e não só a gripe, precisa ser lembrado. Porque se a gente tem um diagnóstico e precisa fazer uma quimioterapia, radioterapia, se nós estivermos imunizados, a gente tem o maior respaldo para quando a gente tiver, então, essa imunossupressão, que é o tratamento oncológico para doença específica, enfim. E o paciente que está em tratamento, sim, porque ele tem uma piora ainda maior, né? Seja da condição clínica dele de resposta imune a uma infecção. Então, os pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos, pacientes que de certa forma comportam também como diabéticos, outras doenças crônicas, têm uma maior incidência de doenças frente à piora da resposta imune. Então, sim, deve ser vacinado. Muito obrigado. Então, aí já, né, um esclarecimento bastante importante. Nós recebemos também uma série de comentários, né? Então, o Elton Júnior Sandi Prats, que foi facilitador de uma série, durante uma série de anos do nosso GT de diabetes no Fórum CCNTs, ele mandou aqui uma mensagem: feliz em acompanhar a implicação e contribuições do Fórum CCNTs ao PNI, temática tão relevante para a saúde coletiva. Viva o PNI! O José Cristiano Soster, né, que eu já mencionei, membro da nossa comissão consultiva há muitos anos, também, que contribui ativamente com o Fórum CCNPs, mandou também essa mensagem: avalio que este fórum trouxe alguns questionamentos que precisamos aprofundar: incorporação de vacinas versus capacidade de vacinação, estratégias de vacinação efetivas, né? Então, o Alessandro trouxe isso, né, a necessidade da gente pensar quais são as estratégias, né, que agora vão se tornar mais efetivas, e acho que a Daiane também trouxe uma reflexão muito importante nesse sentido, das vacinas que estão disponíveis nos CRI, né? Então, isso está muito presente no nosso material, que o Renato apresentou, né, que são as vacinas que elas eventualmente não estão disponíveis nas UBSs, né, para as pessoas com condições crônicas e outras condições também de saúde, mas elas estão disponíveis gratuitamente nos CRI, né, e assim como em clínicas privadas, né? Mas existe aí uma questão importante, né, em relação aos CRIs. Eu não sei se o Renato gostaria de comentar, né, para que essa pessoa, ao buscar o CRI, ela vá adequadamente munida para receber a vacina que ela precisa, né? Existe uma recomendação, o próprio manual do CRI, né, Mark, ele estipula as vacinas recomendadas para cada situação. Então, se ele tem um câncer imunocomprometido, ele tem uma gama de vacinas que esses pacientes, inclusive um período em relação ao seu início de tratamento, se é antes de uma quimioterapia, se é depois, se há indicação de revacinação desse indivíduo depois da quimioterapia. Se o indivíduo tem um diabetes, as vacinas recomendadas são outras. Então, existe toda uma lógica nessas recomendações de vacinação que é fundamental que esses pacientes que ganham cada vez maior número, né, a gente, com o aumento, como a Maísa comentou, da sobrevida de todos nós, aumentam as doenças crônicas, né? Nós vamos viver mais e vamos ter mais diabéticos, vamos ter mais portadores de neoplasias, vamos ter mais hipertensos, cardiopatas, renais crônicos, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, conviver com essas doenças, e eu costumo dizer que as doenças infantis, a gente morria no passado pelas doenças infecciosas. Hoje,
mortalidade do país é relacionada às doenças crônicas. E, curiosamente, são justamente, ou novamente, as doenças infecciosas descompensando esses indivíduos com doenças crônicas, voltando a fazer uma carga importante, e novamente as vacinas agora atuando e mostrando o seu papel, não mais na pediatria, ou melhor, para além da pediatria, não vamos dispensar nunca as vacinas pediátricas, mas para além da pediatria, a vacinação ganhando uma importância nesses grupos que precisam ser olhados com mais carinho em todo o seu envelhecimento, da calçada, a previdência, a sustentabilidade, a viver com saúde, com qualidade de vida. Esse envelhecimento saudável passa necessariamente por um olhar da vacinação do idoso e daquele portador de alguma doença, ou, né, portador de uma doença crônica. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar em todos os sentidos, com todas as entidades, com todas a organização social que a gente puder, e aos gestores e o ministério, para que a gente tenha, sem dúvida, um acesso melhor a essas vacinas e todas as estratégias de prevenção, como lembrou bem a Maísa. A vacina é uma delas, aí, compondo todo o arsenal de qualidade de vida melhor. Ótimo, muito obrigado. Sheila, vou agora fazer uma pergunta para você, né, em relação, acho que foi muito interessante o que você trouxe, mas eu gostaria também que você trouxesse a sua percepção nesses diferentes grupos, né, que você participa, de pessoas com condições crônicas, né, principalmente com diabetes, se você tem visto um movimento agora que a gente está ouvindo, né, talvez alguns digam que não estamos ouvindo o suficiente, né, sobre a campanha, o início da vacinação, etc., mas, de qualquer forma, é uma realidade, né, o início da vacinação, e as pessoas com diabetes aí, né, estão no grupo que deve receber essa vacina. Então, qual é a sua sensação nesses grupos? As pessoas estão mobilizadas, elas estão indo buscar vacina, ou você tem a impressão que a informação não está chegando nelas, ou elas estão chegando, mas elas não estão mobilizadas, elas acham que talvez seja para outra pessoa, não para elas, essa vacinação, né? Como você tem sentido? Eu, assim, dentro dos grupos aqui do Rio de Janeiro, né, que é a minha área, né, não tenho visto mobilização sobre isso. Pergunta onde está sendo vacinado, uma busca ativa, eu não estou vendo, não. Agora, eu acho que isso é muito da falta de atenção dos médicos na consulta. Como eu já tenho esse conhecimento, eu busco, na consulta eu pergunto quais vacinas eu tenho. Não tem uma coisa, na consulta, é o residente que faz, né? Um centro de referência, às vezes a gente não é atendido nem pelo médico, é um residente que está lá aprendendo. Então, ele tem muitas perguntas sobre dieta, sobre como você passou, a tabela, e não tem. Você tomou alguma vacina nesse recente? Qual foi a última vez que você tomou? Nenhuma orientação com relação a isso. Ou estamos na campanha agora, vai entrar a campanha para doenças crônicas, você traz para mim na próxima consulta a sua caderneta para eu ver o que tem recomendado. Nunca ouvi. Tá? Eu acho que é preciso uma comunicação dos especialistas, né, dos endocrinologistas e da atenção primária, né, no caso de diabetes tipo 2, do médico na consulta, ter esse foco ter um item da pauta deles, no receituário deles, está lá, que você falou sobre a necessidade da vacinação. Essa é a minha percepção, tá? E eu vejo muito rede social também, não vi muita divulgação de médico alertando sobre vacina, não tive essa percepção também, porque nós somos uma bolha, né, no caso dos diabéticos, a gente vive numa bolha, então quando tem um assunto em pauta, a gente vê em vários canais, e eu não vi esse movimento, não, a gente pode fazer ainda melhor, eu acho. Esse é um alerta bastante importante, né, Sheila? Vou aproveitar, então, e trazer essa pergunta para o André, que tem aí muitos anos de experiência, né, com vacinas, incluindo na Fiocruz,
né? No passado, agora na Sanofi já há muitos anos também, e de como ele vê mudando o cenário, né? Então, de engajamento com a vacina, não só da pessoa, né, das pessoas, da população em geral e das pessoas com condições crônicas, mas também dos médicos e dos especialistas, né? E como quais estratégias, né, que você observa, André, que tem dado mais certo para que, como a Sheila, né, mencionou, que os especialistas também estejam engajados, né? Então, que não sejam só né, só os profissionais ali do posto de saúde, então se a pessoa vai no especialista, no endocrinologista ou no cardiologista, que eles também estejam atentos a essa questão, né? Bom, obrigado. Então, vamos lá. Eu vou tentar separar por dois ângulos essa tua pergunta, isso é um pouco do que, não só do que a gente faz hoje aqui, mas acho que aqui não é sobre a Sanofi, é sobre as práticas e as boas práticas de disseminação integrada de conhecimento dentro do engajamento comum que visa um objetivo comum, né? Então, assim, uma das coisas vai ao encontro do que a Doiane falou, acho que o Alessandro trouxe também, enfim, são projetos que a gente consiga interdisciplinarmente, transversalmente, trazer várias camadas da sociedade civil para o mesmo tema. Então, a gente detém muita informação de tecnologia, muito de uso, de informação, obviamente, de mundo real, né, do uso e das respostas, e eu acho que isso, não só no nível clínico e científico, mas também dentro dos estudos de impacto, principalmente impactos econômicos. E quando eu falo econômicos, não visa só lucro ou dinheiro, mas eu estou falando de famílias que podem ser prejudicadas ou ser impactadas, ou áreas ou setores de um país, enfim, que servem a outras pessoas, e tudo isso está tudo integrado. Então, a gente costuma aqui na Sanofi buscar muita parceria com o terceiro setor, com o poder público também, dentro de não só das transferências, como eu já falei, porque aí é uma coisa até muito direta e também a gente sempre vai buscar esse caminho, mas também na disseminação dessa informação, seja como forma de treinamento, de orientação, enfim, porque vai ao encontro muito do que a Doane falou. Às vezes a gente acha que está tudo muito fácil, muito óbvio, mas nem sempre, quando você vê o resultado prático, a gente nota que uma ação na ponta faz uma diferença tão grande, como ela comentou, do projeto do HubCri, por exemplo. Eu acho que o outro aspecto, o outro ângulo, aí é um pouco do que compete até empresas como a Sanofi e outras, estar sempre desenvolvendo novas tecnologias. O mundo caminha muito para uma... E aí, quem sou eu aqui, tem várias pessoas aqui especialistas, mas assim, de diferentes tecnologias para diferentes alvos e ângulos específicos. Aqui falamos um pouco assim de uma vacinação mais no CRI, mas tem a vacinação em massa. A gente tem uma série de caminhos hoje ferramentas que vêm sendo desenvolvidas que podem atender melhor a diferentes grupos, não que sejam excludentes, mas elas são complementares. Então, eu acho que esse papel que a indústria farmacêutica e a ciência, as universidades, enfim, todo mundo que está envolvido nesse contexto, é importante para a gente continuar olhando as necessidades que vão aparecendo, tentando melhorar a abordagem dessas ferramentas para que elas possam, de forma complementar, atenderem a mais pessoas da melhor maneira possível. E aí sim você consegue, no final das contas, um resultado mais efetivo dentro do contexto da redução da carga, obviamente, que é muito importante, a redução das hospitalizações, como o Dr. Marco falou muito bem, que a gente às vezes acha que é só para não ficar gripado e a gente às vezes se depara com uma série de respostas que são difíceis até para a população leiga de entender que o mais importante é você não ser acometido por coisas mais graves. Então a gente já tem ferramentas que mostram essa redução de agravamentos além da gripe, que são muito importantes. Então, acho que é um pouco desse papel que a gente traz aqui, mas, de novo, sempre em conjunto com a sociedade médica, com a sociedade civil, com o terceiro setor, enfim, com o poder público, para poder trazer a melhor informação e a melhor orientação dentro desse contexto. Tá? Não sei se atendeu aí o que você... Mas Ótimo. é nessa Não, linha. sem dúvida. Sem dúvida, André, acho que é assim, muito importante a gente entender o papel de todos, né? Acho que quando a gente fez, inclusive, há alguns anos, o call to action, né, da baixa cobertura vacinal, né, ali pela alta cobertura vacinal, né, para a volta na cobertura vacinal,
a nossa preocupação foi muito essa, identificar o papel dos diferentes setores, né? Porque é muito difícil que um setor consiga de forma, né, única resolver toda a questão, né? É uma questão muito ampla de toda a população, né? Que afeta toda a população. Eu vou pedir aqui o comentário também para duas perguntas que eu vou fazê-las juntas, né? E assim fique muito à vontade quem preferir responder essas perguntas, que tem a ver com a vacinação, né? Então, em como receber essa vacinação. Então, a Franciele também, ela que já falou, né? Já tinha enviado uma outra pergunta e comentário antes, ela colocou que as pessoas, após infecção de vias aéreas, como sinusite, né, ou mesmo pessoas né, que tiveram dengue ou outra arbovirose, quantos dias elas precisam aguardar para receber a vacina, né? No caso, a gente está perguntando, está falando sobre a de gripe, mas acho que, né, também a gente poderia comentar a COVID, né, outras vacinas. E tem uma pergunta da Glenda Cardoso aqui, muito interessante. Então, a pessoa que tem obesidade, né, mas ela está, na realidade, fazendo o tratamento de obesidade, então ela já perdeu peso. E como aí fazer essa autodeclaração ela é aceita, né, se ela está fazendo o tratamento da obesidade e perdeu peso. É, por gentileza, fiquem à vontade quem quiser responder uma delas ou as duas. Posso responder a primeira Por, aqui e por deixo favor. para uns colegas a outra. Eu acho que assim, esse é um tema que vem com muita frequência para nós, né? Quer dizer, quanto tempo após um evento infeccioso, seja ela uma infecção de vias aéreas altas, ou uma própria infecção do trato respiratório inferior, ou a própria dengue, como se colocou aqui, eu acho que eu estenderia a pergunta, após um evento clínico qualquer, quanto tempo para tomar uma vacina? Eu acho que o mais importante na hora de você se vacinar é ter se recuperado clinicamente. Então, muito mais importante do que determinar um número mágico de dias após esse evento, é o seu reestabelecimento. Então, é sensatez. O indivíduo já está sem febre, já houve uma melhora dos sintomas clínicos, o indivíduo já voltou à sua atividade, ele pode perfeitamente fazer a sua vacinação após um episódio de infecção das vias aéreas. A dengue, em particular, eu acho que aqui vale um comentário, né? É uma doença peculiar, ela tem um impacto, vamos dizer, importante na qualidade da saúde do indivíduo, e quando especificamente em relação à própria vacina de dengue, aí esse comentário, porque dengue é uma doença intrigante, porque a doença mais grave, de maneira geral, não é a primeira que você tem, mas a segunda. Então, um indivíduo que teve, vamos dizer, dengue, esse é um indivíduo super candidato a fazer uma dose da vacina de dengue para se prevenir, vamos dizer, de um risco futuro. E a gente tem sugerido que o indivíduo aguarde especificamente para a vacina de dengue, após ter tido dengue, um espaço de 6 meses. Acho que essa seria, talvez, a situação diferente das outras que eu citei. Obrigado. Alguém gostaria, Tuiane, você gostaria de comentar a questão da obesidade? Posso comentar sim, a gente precisa entender que o processo de vacinação ele inclui a triagem, o acolhimento, e durante esse período, essas questões elas podem ser esclarecidas, para que essa autodeclaração ela seja contextualizada em relação à condição de saúde desse indivíduo. Então, nesse momento, o indivíduo ele vai esclarecer que ele está passando por um processo de emagrecimento, ou já passou, que, né, a questão da obesidade é uma condição, né, permanente. Então, é nesse momento que a conversa acontece, né? Então, sempre pensar nessa questão de que tanto a pessoa quanto o profissional de saúde, e principalmente o profissional de saúde, ter essa sensibilidade em relação a esse processo de acolhimento, porque muitas vezes isso até gera desagrado em quem está na fila, porque acha que a vacinação tem que ser um processo rápido, e não é bem assim. O processo de vacinação, ele tem as suas etapas que precisam ser cumpridas, e principalmente quando a gente pensa no planejamento em relação à equipe que vai estar fazendo essa triagem, a equipe que vai compor aquele ponto de vacinação, ela deve considerar essas questões para que a gente consiga ter um atendimento cada vez mais ágil. Excelente, muito obrigado, muito esclarecedor, Tuiane.
Bom, a Sheila, que está aqui também, Sheila Vasconcelos, deixou uma recomendação aqui, uma sugestão, né, no chat: fazer vacinação nos locais de entrega de medicação e insumos para as condições crônicas, né? Então, ela menciona que no Rio temos as unidades de Rio Farms, que poderiam ter uma ação direta nesse público de pessoas com CCNTs, então fica aí a recomendação para os gestores para esse planejamento. Realmente, Sheila, acho uma excelente ideia, né? É uma oportunidade aí incrível. Bom, e a Célia Aparecida, ela coloca uma pergunta aqui bastante interessante, que eu acho que tem a ver com, inclusive, o que eu mencionei, que a gente voltaria a conversar com a doutora Maísa, que é o seguinte: é possível algum tipo de a influência sobre a resposta imunológica à vacina de gripe devido às diferentes infecções virais que estão ocorrendo na atualidade? Existe algum estudo? Se alguém, claro que se alguém mais depois quiser comentar essa questão, acho que ela é uma questão bastante ampla e interessante, né? Mas eu pergunto também para a doutora Maísa, até pela questão que a gente já falou, né, do potencial de, eventualmente, vacinas de alta dose para pessoas, né, com mais de 80 anos, o que foi discutido no Ministério da Saúde, né, no ano passado, como a gente viu, a questão da imunossenescência, né? Marco, obrigada pela pergunta. Só para a gente esclarecer, quando a gente tem uma pior resposta imune, que é o que acontece com o envelhecimento, a gente precisa de novas formas para que as vacinas sejam melhor eficazes, né? E nesse caso, uma vacina com mais antígenos, que se chama então High-Dose, ela tem uma eficácia melhor, performa melhor, tem uma resposta antigênica maior. Agora, mais indicada principalmente para aqueles com mais de 80 anos, pessoas que têm mais comorbidades e que certamente têm uma pior resposta à dose padrão, quer dizer, a vacina comum. E isso tem acontecido com outras vacinas, como o uso dos adjuvantes, por exemplo, para o herpes zoster, para o vírus do sistema respiratório e outras novidades que virão por aí. Agora, eu não entendi a pergunta. Você me desculpa. Em relação às infecções, você pode repetir, Mark? Eu não entendi a pergunta, não sei se a Nancy entendeu. Uhum. Se gostaria de... Eu acho que o que eu entendi é que ela está perguntando se atualmente, com várias infecções virais ocorrendo na atualidade, se isso teria um impacto na resposta pessoal à vacina de gripe. Eu só queria fazer uma parte que, na verdade, na atualidade agora, né, depois que se estabeleceu bem o Covid-19, nós não temos nenhuma novidade em termos de infecções virais respiratórias. A gente está documentando mais as infecções porque melhorou muito o diagnóstico. Mas o Marco, o Renato, o pessoal que é pediatra, sabe a frequência de infecções virais respiratórias que as crianças, os adolescentes têm, e a gente nunca teve uma questão em relação a isso. Tem uma coisa que é importante, tem estudo mostrando: o indivíduo que se infectou por influenza anteriormente com um tipo determinado de influenza, que é o H3N2, ele tende a responder melhor à vacina de influenza, se na temporada passada ele teve. Mas isso são estudos muito pequenos, etc. E, assim, de todos os vírus respiratórios que circulam, o vírus que mais induz liberação de interferon, que é uma proteína que a gente faz de defesa contra a infecção, é o próprio influenza. Então, as outras viroses até têm liberação de interferon, mas não na quantidade que o influenza determina. Então, não imagino que outras infecções virais iriam coibir a resposta vacinal de um indivíduo porque teve uma infecção viral, considerando o que o Marco comentou. Claro que uma pessoa tem que se recuperar daquela infecção ou daquela doença clínica que ela estava para receber uma vacina. Mas o fato de ter tido um resfriado há 15 dias atrás, que você vai responder pior à vacina de influenza, eu desconheço o estudo e biologicamente acho que
eu não teria esse receio. Nancy, obrigada. Posso só complementar, você me dá licença? Eu acho também que é importante a gente lembrar que os vírus têm as mutações, né? Porque às vezes as pessoas leigas entendem que não precisam se vacinar contra a Covid porque tomaram 5 vacinas há 2 anos, ou que tomou essa vacina, se tem a ver com essa de maneira alguma. Um resfriado passado, por exemplo, invalide de você tomar esse ano. O que a gente mais vê validaram o número de vacinas contra a Covid que tiveram, e a gente não tem uma possibilidade maior de dizer a eles que nos últimos 6 meses não tem mais validade se você já tomou, porque você não tem mais eficácia. Excelente, muito obrigado. Explicações realmente ali muito importantes. Alessandro, eu gostaria agora, se você puder compartilhar conosco, né? Acho que a Doiane, ela, ela mencionou a importância que teve, né, o Hub CRI ali na preparação dos profissionais, né? Acho que se você puder compartilhar, porque certamente muitos gestores estão nos assistindo também, né, e que possam se beneficiar dessa, desse portal, posso chamar de portal, projeto do Conasems? Projeto. Aí, ó, foi até bom, viu, Marco? Boa provocação. Nós rodamos o país, né? Em vários estados. A gente escolheu um município, não necessariamente a capital, às vezes um município polo, para fazer essa discussão de imunobiológicos especiais e dos CRI, entendeu? No nosso entendimento, aí é um entendimento muito pessoal do projeto, isso desencadeou, inclusive, a atualização da portaria do CRI, que já tinha 20 anos. Hoje em dia, na portaria atual, você tem a possibilidade de ter o CRI virtual, que já era uma realidade em vários locais. Eu acho que isso é importante, né? Você ter o atendimento virtual para você dispensar e transportar o imunobiológico e não as pessoas, né? Então, eu acho que esse desencadeamento foi interessante. E chegar em São Paulo para a gente é um enorme desafio, né? O que a gente fazia em 60 dias nos lugares que nós passamos, nós vamos levar 1 ano e 3 meses para fazer em São Paulo. Você vê a dimensão disso mesmo, 12 milhões de habitantes e tal, temos conversado. Agora, essa é a grande perspectiva do projeto. Agora, o braço alcançar maior espaço, nosso parceiro aí, André Totino, tem que nos ajudar. Porque é um projeto em parceria e tem determinados custos que, se não fosse a Sanofi e a organização do IPAD, a gente não conseguiria. Mas é essa coisa que a gente tem feito nos últimos tempos, quando a gente tem absorvido alguns projetos nessa magnitude para discutir macropolítica, né? Em relação aos CRI, por exemplo, eu tinha a dimensão de que 54 CRI era pouco no Brasil. Não acho que é tão pouco mais. Não que não precisa expandir, mas assim, com o atendimento virtual, com a possibilidade de treinar pontos de atenção básica, você não vai treinar toda a atenção básica, mas pontos específicos por bairro ou por município, você tem uma capacidade de chegar, né, e de transportar de fato o imunologico e dar um pouco mais de humanidade nesse processo. Uma outra coisa que a gente discutiu, que a gente está discutindo, né, é essa questão do calendário vacinal para quem faz tratamento de oncologia, que é um calendário enorme, né, que é o maior que tem dentro do CRI, e esse que a demanda é muito baixa. Então, Belo Horizonte, por exemplo, tem um trabalho interessante com os hospitais oncológicos e está muito na perspectiva de falta de conhecimento mesmo, não de resistência em relação à oncologia, entendeu? Então, é uma coisa que a gente está pensando em fazer nos próximos passos desse projeto. Por isso que no início, Marco, eu falei dessa coisa da incorporação da forma que a gente incorpora, né? A gente incorpora e fica morrendo de medo que as pessoas vão procurar os direitos dela. E eu acho que isso tem que virar a página. Nós estamos no século XXI e vacina é primordial, é importante, né? E protege vidas. Então, esse é o principal objetivo desse projeto. A gente já passou em, se não me engano, 14 ou 16 municípios, né? E agora chegamos em São Paulo, né? São Paulo é um desafio enorme, é o primeiro projeto que o Conasems faz com o município de São Paulo.
e a gente está entusiasmado e assim, com um grande desafio. Fizemos já a primeira fase, começamos mês que vem, começamos a segunda fase do projeto, ele deve durar até final do ano ou até março do ano que vem. Excelente, muito obrigado por compartilhar, Alessandro. Né, para quem nos assiste, então, né, mais uma vez vou insistir que esse material que foi lançado, que daqui a pouco nós vamos compartilhar mais uma vez o QR Code, e peço agora que a nossa equipe também compartilhe o link no chat para quem ainda não acessou possa acessar esse material que nós lançamos neste evento de hoje, né, que discute sobre as vacinas disponíveis nos CRIs, né, e que são vacinas que são né, para pessoas, então, muitas delas para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, então, com diabetes, com câncer, com DPOC, com asma grave, né, e outras condições também. Então, ali estão listadas quais vacinas são essas, né, e também como acessar essas vacinas através dos CRIs, né, os CRIs, então, são esses centros de imunobiológicos que têm diferentes regiões do Brasil, então, são diferentes das UBSs, mas acho que essa legislação que o Alessandro menciona, que a gente também cita nesse material, é muito importante, né? Porque ela permite a descentralização dos CRIs, é isso, Alessandro? Que é esse CRI virtual. Então, a UBS pode pedir aquela vacina, né, para aquela pessoa com diabetes, por exemplo, que precisa, né, de uma vacina diferenciada por ter diabetes, ou a pessoa com câncer que tem uma série de vacinas também diferenciadas por terem câncer. Então, ela solicita para o CRI, né, do seu estado, esse sistema de CRI virtual, e recebe na UBS e a pessoa pode, então, receber essa vacina. É isso, Alessandro? Fiz a lição de casa, expliquei direito? Exatamente isso, né? Você treinar a UBS para estar preparada para esses imunobiológicos especiais. E a gente tentar reduzir ao máximo o transporte de paciente. Lógico, alguns vão continuar sendo transportados, mas o que a gente quer é reduzir ao máximo esse tipo de transporte e poder, né, ampliar. Com isso também a gente conseguiria ampliar o uso desses imunobiológicos especiais e ampliar o direito ao acesso ao SUS. Ótimo. Então, acho que assim, a gente está num momento agora precioso, né, que o setor público está se preparando, né? A gente precisa também, o setor privado também certamente está se preparando, né? Eu sei que o Renato, a Nancy, o Marco, a Maísa, eles estão com uma série de trabalhos aí também para auxiliar os médicos, né? Das diferentes especialidades também, para que eles entendam, né, a importância da imunização e da imunização especial para determinados grupos, também possam fazer essa indicação, essa orientação, né, para que as pessoas tenham acesso a essas vacinas. Eu acho que com a Sheila também, eu vou levar aqui a mensagem da nossa importância de levar essa orientação para as associações das pessoas com as condições também, para que elas possam informar essas pessoas possam ir atrás das vacinas que elas têm direito, desculpe, e têm a necessidade de receber. Bom, desculpe, o nosso evento está quase encerrando, a minha voz acabando também, mas eu vou, como tradicionalmente a gente faz, eu vou pedir para que todos possam fazer agora uma mensagem, né? Deixe uma mensagem de encerramento, então, pensando principalmente na pergunta que nós trazemos aqui, né? Então, com quais ações devemos nos comprometer para que a população busque as vacinas e se beneficie da alta cobertura vacinal contra a influenza e outras doenças imunopreveníveis? E, ao mesmo tempo que eu vou chamar todos aqui, no final eu vou pedir para que a minha equipe compartilhe o QR Code para acesso ao material que foi lançado hoje. Vou começar pelo Marco Aurélio Safad, que está aqui na minha tela. Por gentileza, Marco. Bom, primeiro agradecer, Marco, você e toda a equipe responsável por viabilizar esse espaço de discussão saudável, importante, de esclarecimento. Eu acho que eu resumiria assim, né? Eu acho que o caminho para a gente superar essas dificuldades que vem se apresentando. Então, entendo e continuo achando que a melhor maneira
de combater desinformação é com esse tipo de oportunidade, trazendo informação embasada em ciências, embasada em evidência, e que possa, de alguma forma, contribuir para o esclarecimento da nossa população. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade e a honra de estar presente junto a você, sua equipe e nossos ilustres colegas aqui que me acompanharam. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Marco. André, por gentileza, André Totino. Bom, não vou repetir, porque acho que tudo que o Dr. Marco falou é super importante. Primeiro, te agradecer de novo, Marco, assim, a parceria. A gente, do nosso lado, a gente vai continuar apoiando sempre iniciativas que, como eu falei no início, que possam trazer esclarecimento, dirimir dúvidas, enfim, tudo que a gente possa fazer em prol da ampla vacinação e do resgate de todas as coberturas. A gente precisa ampliar esse debate em todos os lugares, né? Não só virtualmente. É um prazer sempre estar falando com colegas que a gente se encontra regularmente, em várias ocasiões, em diferentes momentos, mas a gente precisa continuar levando essa bandeira. E, de novo, acho que eu falei em algum momento, e você acho que resumiu bem, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar integrado em todas as camadas da sociedade, trazendo sempre a melhor coisa para o melhor momento, para o melhor alvo, aquela mensagem mais clara e possível no sentido de orientar a população e reforçar a importância de se vacinar. Portanto, assim, a mensagem final é: a vacina está aí, tem vacina disponível, tem vacina para gripe, tem vacina para todas as doenças, ou para quase todas, perdão, né? Mas que a gente tem bastante coisa para fazer e não deixem de se vacinar por orientação do seu médico, da sua médica, enfim, para o melhor momento, mas é o melhor investimento que a gente faz na nossa saúde. Então, essa é a mensagem que a Sanofi deixa e a gente vai estar sempre disposto e aberto a colaborações e para estar discutindo em todos os âmbitos com todos vocês, tá bom? Obrigado e parabéns aí pela iniciativa. Excelente, muito obrigado, André. Alessandro Chagas, por gentileza. Obrigado novamente pelo espaço, Marco. Eu acho que nós temos uma discussão interessante sobre democracia, né? E democracia não é mais tomar o poder para passar para alguém, para dividir. Porque quem toma o poder não divide com ninguém. É dividir o poder com a sociedade sem tomá-lo. Então, eu acho que quanto mais esse tipo de fórum e mais projetos que a gente fizer com qualquer pessoa que queira, qualquer instituição ou indústria que queira fortalecer o sistema único de saúde, eu acho que a gente tem que fazer. É o que o Conavent tem feito nos últimos tempos. Acho que a pandemia rompeu essas coisas do passado, meio maniqueísta, e colocou a sociedade num novo rumo. Eu acho que é isso que a gente tem que fortalecer. Quanto mais organizações tiverem, quanto mais gente a gente puder conversar, independente se virtual ou não, eu acho que isso fortalece automaticamente qualquer política pública e principalmente o sistema de saúde. Obrigado, parabéns pela organização novamente. Muito obrigado, Alessandro. Doiane Lemos, por gentileza. Agradecer o espaço, estar aqui com muitíssimos colegas, né? Muito importante. E a nível de município, a gente poder trocar a nossa experiência do dia a dia, do operacional, da ponta, como a gente fala, né? E o quanto é importante a gente investir em educação permanente, que a gente precisa o tempo todo dar segurança aos profissionais de saúde nas indicações, nas contraindicações, nas boas práticas, porque existe uma rotatividade grande e a gente não pode deixar de considerar isso de forma alguma. Investir em comunicação, isso é primordial, para que as informações cheguem. A gente tem um volume muito grande de informações sendo lançadas a todo momento, nem sempre a gente sabe qual foi a última que o profissional memorizou, né? E a questão da integração, ela tem que ser na prática, da questão da transversalidade, que a gente não trabalha sozinho de forma alguma, porque senão a gente fica nadando sozinho e o afogamento é certo, né? A gente tem que pensar que isso precisa ser efetivo, agradecer e me colocar à disposição do que vocês precisarem. Excelente, muito obrigado, Doiane. Nancy Belay, por gentileza. Obrigada também pelo convite, espero ter podido contribuir. Eu acho que a mensagem é para os colegas profissionais de saúde que lidam com pacientes com doenças crônicas,
A vacina está aí, ela vai continuar, mas o vírus já está aí, nós já estamos vendo as pessoas hospitalizarem, nós vamos continuar se nos protegermos, mas os nossos pacientes não vão continuar se eles não se protegerem. Vamos recomendar, vamos perguntar da vacina, vamos insistir com os nossos pacientes. É hoje que é para vacinar, porque a vacina leva até 2 semanas para poder trazer a proteção ideal para os nossos pacientes. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria que eles replicassem. Muito obrigado, muito importante mensagem. Maísa Kairala, por gentileza. Então, Mark, eu só tenho que agradecer, aprendi bastante, também queria ter podido ensinar alguma coisa da visão da geriatria, mas um fato interessante que a gente observa, eu que lido com idoso, é o quanto a cultura da vacinação mudou no Brasil, né? Quanto era mais fluido, era mais fácil. E quando a gente conversa com a população idosa, explica isso, empodera a necessidade da vacinação, entendem e tem realmente uma maior adesão a isso. Então, além de falar para os profissionais de saúde que é essencial, é quem prescreve, os médicos, principalmente, não é? É muito importante que a população conheça isso e entenda os benefícios das vacinas como um dia foi, naturalmente como um dia foi, e que me parece que tem novas frentes agora para as escolas, etc., de uma forma natural. Entendo que quando o profissional de saúde tem realmente a necessidade de indicar, mas que a população entende a necessidade não só das vacinas, mas qualquer de outro cuidado da saúde, o sucesso é muito maior. Muito obrigada, viu? Obrigado, Maísa. Sheila Vasconcelos, por gentileza. Queria agradecer ao Marco, tá, por ter me chamado aqui. A gente, na comunidade, defende a participação das pessoas que vivem uma condição crônica, né? Nada sobre nós sem nós. Então, no momento que a gente fala de dificuldade, a gente precisa expor também esse cenário, porque às vezes a gente pode ter alguma sugestão, a gente pode olhar sobre uma outra perspectiva. Então, sempre que os outros painelistas profissionais de saúde super respeitáveis, aprendi muito com eles, quiserem, convide pessoas com experiência vivida nas condições crônicas para sentar na mesa e discutir junto. Eu acho que o projeto, as ideias fluem e todo mundo só tem a ganhar. Muito obrigada, Marcos. Sucesso aí pro fórum. Muito obrigado, Sheila. Sem dúvida, co-criar, né? Construir junto, é absolutamente Sim. fundamental. Uma bandeira aí que o Fórum levanta também bastante. Agora eu vou pedir para a minha equipe que coloque novamente o slide do nosso lançamento, para que a gente possa ouvir a mensagem também do Renato Kfouri, que é coautor desse material que está sendo lançado hoje, né? A segunda edição que está sendo lançada hoje. Obrigado mais uma vez, Mark. Prazer estar com todos os queridos amigos, discutindo um tema que é sempre atual, né? A vacinação, especialmente da gripe nessa época do ano, traz sempre desafios de alcançar, especialmente o público mais vulnerável, né? A gente tem a vacina hoje disponível no Brasil, de produção nacional, 100% nacional, uma vacina adquirida pelo Ministério da Saúde, mais de 70 milhões de doses, que visa justamente o grupo que mais adoece com gravidade desta enfermidade. Então, se as vacinas todas são importantes, a da gripe é a vacina do momento, acho que a gente focou essa nossa conversa aqui. E dizer que um programa de imunizações obviamente, ele é feito de diversos atores, né? E é a rede de frio, é a capacitação da sala de vacina, é a sociedade civil organizada, é as sociedades médicas, são os gestores, o Ministério, secretarias de saúde, e precisamos, sem dúvida, de um grande pacto para que a gente consiga levar adiante todo o projeto de vacinação, que é uma das melhores iniciativas em saúde pública. O guia tem mais esse objetivo, né? Ele é uma atualização. Vejam aí o número de parceiros aí que apoiam as sociedades científicas brasileira de infecto, de pediatria, de imunizações. Tem um QR Code aí para quem quiser acessar.
É um trabalho bem bacana que a gente teve a oportunidade de contribuir para que mais informação seja levada ao paciente, ao profissional da saúde. Então, compartilhem. Acho que a ideia é essa, que a gente dissemine o conhecimento e ele possa fazer parte do exercício profissional de todos nós, do nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, Marco. Muito obrigado, Renato. Muito contentes, né, com a segunda edição desse material atualizado para poder auxiliar gestores e profissionais de saúde de todo o país. E eu aproveito também para compartilhar a informação de que nós estamos, neste momento, produzindo o primeiro material do Fórum CCNPs sobre obesidade, com o mesmo objetivo de auxiliar profissionais de saúde e gestores de todo o país. Então, aquelas sociedades médicas, instituições, associações, né, tanto públicas como privadas, que nos ouvem, né, e que quiserem também fazer parte dessa rede, serem parceiros institucionais, por favor, nos contatem. Vou pedir para que a minha equipe coloque o nosso e-mail aqui no chat, para que o seu, não só o seu logotipo seja adicionado, né, na contracapa do material, mas também que você possa receber o material tanto digital como impresso, né, e nos auxiliar aí nessa missão de fazer esses materiais chegarem o mais longe possível e poderem contribuir com a saúde coletiva no nosso país. Ok? E agradeço, obviamente, a todas e todos que acompanharam o evento durante esse dia e especialmente às nossas e aos nossos panelistas que promoveram aqui um evento de altíssimo nível. Muito obrigado a todas e todos. Uma ótima noite.